Romanos capítulo 4. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente de obras. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que Abraão, nosso pai, que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da fé é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio estado, o próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele, está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputada, a saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A gente está acostumado a receber promoções que chegam para nós como milagrosas. E a gente, quando recebe essas promoções, a gente fica admirado, interessado. Daí a gente vai e fecha negócio vantajoso, porém logo chegam as faturas e as contas que não estavam previstas, porque nós recebemos uma promoção, foi uma doação. Aí a gente descobre que o barato sai caro. Aquilo que foi oferecido de graça tem um alto preço a ser pago. Entenda, se de fato fosse de graça, não teria nenhuma obrigação, não teria valor algum a ser pago. Se eu tenho que pagar pelo que me foi doado, então o que eu recebi não foi uma doação, foi uma venda. A salvação é o bem mais precioso que podemos receber. Porém, nenhum homem que a recebeu pagou qualquer valor por ela. Se a tem é porque recebeu de graça. O salmista falou desse valor precioso que ninguém pode pagar, ele dizendo lá no Salmo 49, 7 e 8. Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a salvação da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre.
Como pode ser que a salvação, sendo um bem tão valioso, que não pode ser adquirido por ninguém, por nenhum homem, por mais rico que seja, esse homem teria meios de adquiri-la e, ao mesmo tempo, ela só pode ser recebida de graça? É porque ela não é de graça para todos. Jesus pagou por ela e pagou com a própria vida. Para ele foi caríssima, mas para nós que recebemos e cremos, ela é de graça. Nesse estudo, meus irmãos, nós trataremos sobre o tema: a salvação é um presente de Deus. Se o presente, de algum modo, tiver que ser pago, ele deixa de ser um presente. Ao afirmar que a salvação é um presente de Deus para os homens, afirmamos também que a salvação não custou nada, nenhum valor, nenhum esforço, nenhuma abnegação, nenhuma doação, nenhum sacrifício. Ela foi doada, ela não foi vendida. Para compreendermos a doação da salvação de Deus para nós vamos estudar as palavras ditas por Paulo nesse texto. Leia com atenção, pois esse é um dos temas mais complicados entre todas as doutrinas bíblicas. Roguemos a Deus a compreensão desse assunto tão importante para nós. Em primeiro lugar, meus irmãos, do verso 1 a 8, não vou ler que eu vou citá-lo daqui a pouco, nós vamos ver que, se for exigido qualquer pagamento pela salvação, ela não será de graça. Grave isso. Se for exigido qualquer pagamento pela salvação, ela será um negócio. Ela não será uma doação. O que seria um dom? Dom, a tradução de dom é um presente. É algo que não se esforça para ter, não paga para adquirir. Se é um dom, a pessoa já nasce e ele já está lá. Não é para os ricos, nem para os estudados, nem para os esforçados que tentam adquirir com suas forças. É apenas para quem recebe de graça, sem que tenha que pagar nada por ele. O exemplo disso é o dom relacionado à música. A pessoa dotada do dom da música, ela tem uma facilidade natural para aprender a cantar, a tocar instrumentos musicais. Ela não precisa de esforço nenhuma, não tem dificuldade nenhuma de aprender música. Alguns nunca tiveram aula de música e, no entanto, são preparados, tão preparados para ela, quanto pessoas que passaram anos estudando. É claro que essa pessoa ela não conhece a teoria musical, mas ela sabe muito bem o que é música na prática. As teorias também são aprendidas no primeiro contato, como se fossem velhas conhecidas. Quem lhe deu esse dom? Ele recebeu, nasceu com ele, foi um presente divino. Está impregnado na sua natureza. É como um diamante que é tirado lá do meio da terra, do meio das pedras. Ele é feio, cheio de pedras e outras coisas incrustadas. A princípio ele não é bonito, mas ele basta ter apenas uma rápida lapidação e o seu valor está lá, porque ele é valioso e ele não está valioso. A nossa afirmação baseada no texto é que ninguém paga por um dom. Pode-se estudar música e se tornar um grande musicista. A pessoa pode estudar outros assuntos e se tornar expert nele, porém não lhe será algo natural, sempre vai faltar algo. Já para quem tem o dom, não precisa nada para ser, pois já nasceu sendo e não pagou nada pelo dom recebido, pois é o presente. Ao contrário da música, onde uma pessoa que não tem um dom, ela pode aprender, a salvação não é assim. Ela não pode ser recebida por outro modo a não ser pela doação. Se não for vinda da parte de Deus como um presente, ela será impossível de ser recebida. Paulo inicia esse capítulo com uma pergunta: que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Olha, quando lemos a história de Abraão, nós vimos ele enfrentando várias situações adversas. E ele cria em Deus e sabia que Deus estava à frente, fazendo as coisas acontecerem. A pergunta paulina foi: o que Abraão conquistou por seu esforço? Foi segundo a carne? Tudo que Abraão se tornou e tudo que ele conquistou foi por crer em Deus. Foi por depender de Deus. Não foi por ter feito, mas foi porque ele creu, foi por ter crido. Paulo completa: se foi por obras, então ele tem algo de se gloriar. Essa tem sido a causa da rejeição da doutrina da graça por muitas denominações. As pessoas elas querem merecer algo pelo seu esforço, pela sua dedicação, por seu serviço.
Isso pode até ser uma realidade da vida material, mas em se tratando da vida espiritual, aí a pessoa não tem mérito nenhum. Paulo afirma, porém, não diante de Deus. Não existe obra, serviço, fidelidade, esforço, projeto concretizado, nada que possa ser apresentado e a pessoa dizer para Deus, isso eu fiz sozinho, eu quero crédito. Diante de Deus, os nossos atos de justiça não têm valor algum para conquistar a bênção de Deus. 2 textos de Isaías nos mostram claramente a falta desse valor nosso naquilo que fazemos. Isaías 41, 24 diz que o que fazemos e somos vale menos do que nada. E outro texto diz que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Então veja bem, não é que não vale pouco, não é que o valor é pequeno, o texto diz que nós não valemos nada. Aquilo que nós fazemos para negociar com Deus não tem valor algum. Então Paulo adianta o seu argumento. Ele diz, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. No estudo passado nós falamos a respeito da justiça da fé. Crer em Jesus não é acreditar que Ele existiu apenas, porque até os demônios sabem que Ele existiu, sabem que Ele viveu entre os homens. Mas crer nele é crer que Ele é Deus encarnado, que veio ao mundo cumprir a sua missão de ser obediente e nos substituir lá na cruz, que conquistou a nossa salvação. Entender que o pecador arrependido, tendo crido em Jesus, que Jesus deu a sua vida por ele na cruz, que essa morte apagou todos os nossos pecados cometidos, garantiu a sua justiça diante do Pai. É isso que faz um pecador se tornar um crente. Crer em Jesus Cristo como Salvador é o que te faz justo. Não é o que você faz, mas o que Ele fez e que te é imputado por Deus para a tua justiça. Como a justiça de Deus foi imputada a Abraão, sendo ele um pecador, a mesma justiça nos é creditada quando cremos no Salvador enviado por Deus ao mundo para nos salvar. A salvação nos foi doada, foi um presente de Deus. Não nos foi propiciado o modo de adquiri-la, como algumas denominações defendem. Assim, segundo eles pensam, Deus propiciou o modo da pessoa conquistar, e vai depender da pessoa. Ela nos foi doada pronta, apenas para nós nos apossarmos dela e usufruirmos da paz que ela nos proporciona e de todos os seus benefícios. Ele nos salvou e nos fez desejar a sua salvação, porque antes nem a desejávamos. No próximo momento, Paulo argumenta, usando algo conhecido de todos, o salário. Ele diz, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. O patrão não é bonzinho, porque paga o salário do seu empregado após o dia de trabalho. Ele é bonzinho? Não. Ele terá de pagar pelo trabalho realizado. O salário do trabalhador é uma dívida. Ele tem que pagar. Aí Paulo aplica o conceito da graça. Mas ao que não trabalha, porém crê que naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. É como aquele que não trabalhou, que está desempregado, mas que sabe que não tem o trabalho, não tem como exigir salário, mas ele está necessitado. Então ele confia que Deus propiciará o meio para que ele tenha o seu sustento. Isso é fé. Ele não tem méritos, mas ele confia no suprimento divino. Esse é o conceito da justificação pela fé. No conceito espiritual, nós pecadores, não temos como atribuir a nós justiça alguma, pois nossos atos, atitudes e pensamentos, as nossas motivações e tudo o que diz respeito a nós, está corrompido, impregnado de pecado, de má intenção. Então, o que oferecer a Deus? O que seres corrompidos e contaminados poderiam oferecer ao Deus santo e puro? Nada. Aí entra a questão da fé. Eu não tenho nada a oferecer, as minhas mãos estão vazias e sujas, mas eu tenho fé no que Cristo fez por mim, que me garantiu acesso direto ao Pai. É esse acesso. Não será pago por mim, pois eu não teria como pagar, mas foi pago por Jesus quando Ele deu a sua vida por mim. Por isso, Paulo cita o texto do Salmo 32 para ilustrar o modo como Deus age. Ele disse, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça.
independente das obras. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Veja que nós temos aqui o fato de Deus atribuir justiça. Como nós vimos, Deus imputou a fé no coração de Abraão e Deus imputou nele a justiça da fé. Nós vimos aqui também dizer daqueles dos quais os pecados, as iniquidades são perdoadas, os pecados são cobertos e que Deus jamais imputa pecado. Deus resolveu atribuir a justiça de Cristo a pecadores. Como assim? Deus imputou a justiça de Cristo no pecador, assim como Ele imputou o pecado teu em Jesus. Foi uma decisão de Deus, baseada apenas na sua misericórdia, não foi naquilo que nós podemos fazer. Isso Ele não fez com base nas obras humanas, ou nas atitudes do homem em resposta à sua bondade. Ele fez isso gratuitamente. Caso Ele esperasse qualquer pagamento da parte do homem, então a salvação que Ele propiciou não seria um presente, seria o fruto de uma negociação. Se o homem tivesse pago algo a Deus, aí o homem teria de se gloriar. Mas Ele não pagou, apenas recebeu de graça. Aos pecadores que creem em Jesus Cristo, Paulo afirma, com base na afirmação de Davi, que é bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Os pecados não são apenas esquecidos, eles não foram apagados, eles foram pagos. Não é que a ficha diz, eu vou largar essa ficha, não vou cobrar mais e rasga. Não, Jesus Cristo foi lá e pagou por eles. A condenação por eles foi realizada na cruz. Os pecadores crentes jamais terão os seus pecados imputados. E isso porque todos eles já foram imputados em Jesus, o preço deles já foi pago por Jesus. Caso contrário, Deus estaria cobrando de novo. Deus não cobraria uma conta duas vezes. Por toda essa verdade estudada, podemos reafirmar que se exigido qualquer pagamento, a salvação deixará de ser de graça. A salvação te foi doada por Deus, Ele decidiu te salvar e promoveu todos os meios para você chegar a ela. Não queira pagar por algo que te foi doado gratuitamente, apenas creia e descanse no Senhor e receba com alegria o seu presente. Em segundo lugar, veja também que a salvação, ela antecede a confissão do pecador. Isso é importante. O versículo 9 a 12 vai tratar disso. A salvação, ela vem antes de que você creia. Ela antecede o seu batismo, a sua profissão de fé, ela antecede a confissão da boca. Tem discussão que são inúteis, como quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Para que discutir isso? Não vai chegar a lugar nenhum. É como discutir sexo dos anjos, existe homem ou mulher? Tem gente que fica discutindo isso, mas tem questões que são pertinentes, são importantes para nos fortalecer e nos aproximar de Deus. Uma dessas questões importantes é, quando é que eu fui salvo? A maioria atribui a sua salvação ao momento da conversão. Quando foi feito um apelo da igreja, diz, eu aceito, levantou sua mão. Crê que a partir desse momento se tornou um crente e foi aí que foi salvo. Mas será que é isso que a Bíblia ensina? Talvez seja necessário entender dois lados. A salvação sendo efetuada por Deus no conselho da Trindade, antes da fundação do mundo, antes que qualquer homem tivesse sido criado, e a salvação sendo recebida pelo pecador no tempo presente. Alguns textos nos revelam que a salvação do pecador, segundo Deus, aconteceu antes da nossa existência. Antes de Deus criar o homem, Deus já sabia que iríamos nos rebelar contra Ele. Ele poderia não ter nos criado, mas preferiu nos criar e sofrer a dor da nossa traição. A nossa criação é prova do amor de Deus, que não resolveu nos destruir ou nem nos criar. Apocalipse 13:8. Nós temos a afirmação de que a besta será adorada por todos os habitantes da terra, só não será adorada por aqueles que tiveram seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aos olhos de Deus, antes que houvesse mundo, Jesus já morreu. Deus é atemporal. Passado, presente e futuro estão diante dele. Nada lhe é um mistério. E ele sabe todas as coisas, ele é onisciente. Sabendo da sua criação o trairia, ele resolveu salvar homens, não todos. Ele escreveu no livro da vida o nome daqueles que ele resolveu salvar.
e estes recebem o seu Espírito, e recebe dele o direcionamento necessário para viver de modo diferente dos outros homens. São estes que serão salvos. Tendo o Filho decidido que daria a sua vida, a partir desse momento, o sangue que no tempo ainda seria derramado aos olhos de Deus já tinha sido. A sua justiça foi atribuída a todos aqueles por quem Cristo morreu, ou seja, aqueles que são salvos, já são salvos desde antes da fundação do mundo, aos olhos de Deus. Pedro afirma essa verdade ao dizer: sabemos que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes ressuscitados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus. 1 Pedro 1, 18 a 20. Pedro fala aqui desses dois tempos, do tempo de Deus e do nosso tempo. Os efeitos do derramamento do sangue de Cristo já eram conhecidos pelo Pai desde antes da fundação do mundo, mas Cristo morreu como homem no tempo presente, no nosso tempo. Chegamos então à explicação da pergunta: quando é que eu sou salvo? Aos olhos de Deus, nós fomos salvos quando Cristo decidiu dar a sua vida por nós, antes da fundação do mundo. A sua justiça foi atribuída a todos os pecadores que creram desde o início da história. E só creram porque Deus lhes deu fé, como deu a Abraão, imputou fé ao coração de Abraão, para crerem. Como Deus decidiu nos imputar a justiça de Cristo aos seus olhos, todos os que serão salvos já o são. Aos olhos humanos, agora vamos ver do outro lado, aos olhos humanos, nós somos salvos quando cremos, quando recebemos a fé que nos foi dada por Deus para tomarmos posse da salvação que Ele efetuou em nós. Nós é que somos salvos da conversão. A conversão marca o momento que tomamos posse da salvação. É um momento mágico, onde num instante você que era incrédulo deixa a incredulidade e começa a crer. Deixa de ser o opositor do reino de Deus, da causa de Deus, e passa a ser um defensor da causa do reino de Deus. É algo assim, extraordinário. É como numa ressurreição. O morto acordou, ele estava no processo de putrefação, mas algo aconteceu, o coração voltou a bater, a vida entrou nele e agora ele vive. Então houve uma mudança radical. A Bíblia chama isso de regeneração. Foi isso que Paulo diz que aconteceu a Abraão. E isso antes da circuncisão, assim como acontece conosco antes de confessarmos a fé e sermos batizados. Primeiro se crê, depois é batizado. Por isso dizemos que a salvação antecede a confissão do pecador. Veja o que Paulo diz: visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como pois lhe foi atribuída, estando ele circuncidado ou incircunciso? Primeiro quero chamar a tua atenção para o fato de a fé ter sido imputada a Abraão. A fé, como um presente de Deus, é um instrumento que nos é dado para nos capacitar a tomar posse da salvação. Ela nos é imputada, ela é colocada no nosso coração, como foi colocada no coração de Abraão, para que ele recebesse a justiça de Deus. Deus abre o coração humano e coloca nele a fé, para nos capacitar a receber o que Ele fez por nós. A salvação foi Ele que realizou, nós só a recebemos. A fé não veio a Abraão, não veio de Abraão. Ela não foi uma decisão pessoal, foi uma decisão e uma ação divina no seu coração, para que através dela Abraão tomasse posse das promessas que foram feitas a ele. Assim como Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso, a fé ou a salvação, não vem de vós, é dom de Deus. O dom pode ser entendido tanto como a salvação, como a fé, pois uma leva a outra, e ambas são presentes de Deus para o homem receber a salvação. Aí a discussão se dá quanto ao tempo do recebimento das promessas. Abraão recebeu a promessa, sendo circuncidado ou não? A discussão se dá pelo fato de alguém defender que ele recebeu a promessa porque tinha se submetido ao processo da circuncisão. É doloroso, então isso deve gerar algum mérito. Crendo dessa forma, defenderiam que caso alguém não fosse circuncidado, não poderia receber a promessa de Deus. Nesse caso,
o sacrifício, o fato de sofrer a dor da circuncisão, é que propiciaria a receber a promessa ou a salvação. Paulo disse: vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente para os circuncisos ou também para os incircuncisos? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircuncisos. Será que as coisas mudaram? Muitos são os crentes que atribuem a salvação a uma ação ou reação pessoal. Eu sou crente porque eu criei, dependeu de mim. Creem que creram porque decidiram crer. Anulam qualquer ação divina na sua conversão. Aplicam assim o tal do livre-arbítrio, ou seja, defendem a ideia de que escolheram livremente, que a partir daquele momento creriam em Cristo para a sua salvação. Segundo pensam eles, é que decidiram ir para os céus e decidiram não ir para o inferno. Isso é um ledo engano. Para encerrar o assunto, Paulo afirmou: e recebeu o sinal da circuncisão como o selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. A circuncisão não garantiu as promessas a ele feitas. Ela foi o sinal de que Abraão creu em Deus e creu nas suas promessas. O selo foi a circuncisão para eles, como é o batismo para nós. O batismo não tem o objetivo de salvar ninguém. O batismo é ministrado no salvo, no convertido. Ele confirma ou sela o crente como o selo da fé em Cristo que lhe foi imputado. O batismo é o selo da justiça da fé que recebeu antes de ser batizado. Abraão recebeu essa justiça e se tornou pai da fé de todos aqueles que, como ele creram na palavra de Deus. Por isso, o texto diz: veio a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidado, a fim de que lhe fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Veja, o que faz a diferença é a fé em Cristo, quer tenha sido batizado ou não, pois a salvação antecede o batismo, antecede a confissão da fé do pecador arrependido. Então tem muita gente que foi batizado, mas não creu em Cristo. O batismo não lhe aproveita em nada. Mas em terceiro lugar, nós veremos que anular a graça é fazer a salvação depender do pecador. Você não pode anular a graça, porque senão a salvação é um negócio que o homem faz com Deus. Acontece que o céu é a casa de Deus, e na casa da gente, a gente deixa entrar quem a gente quer. No céu, a casa de Deus, entra aqueles que Deus quer que entre. Versículos 13 a 15 vai nos ensinar isso. No capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, Paulo argumenta: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Se o ato divino foi anulado, anula-se toda a esperança de salvação humana. Mas para nossa alegria e segurança, ele diz: mas Cristo ressuscitou. Ou seja, Deus cumpriu a sua palavra. Quando uma pessoa vai ao banco pedir empréstimo, o banco faz exigência para garantir o pagamento. Ele exige um fiador ou empenho de um bem valioso, para caso a pessoa não tiver como pagar, o banco vai lá e ressarce aquilo que ele emprestou. Isso o banco faz por não acreditar que a pessoa terá condições de pagá-lo. É ruim depender de outros para resolver os nossos problemas. Pedir para alguém ser nosso fiador é vergonhoso, pois não gostamos de depender do crédito de outros para os nossos negócios. Assim também pensamos a respeito da nossa salvação. Não gostamos de depender de Cristo para sermos salvos. Por isso que nós buscamos méritos para a gente poder ter algo para dizer: não, eu tenho isso, eu mereço isso. Queremos nos sentir donos das nossas decisões e poderosos para nos garantir no caminho da salvação. No fundo, nós desejamos poder afirmar que a salvação dependeu de nós. Mas o que aconteceria se ela dependesse de nós? O morto poderia ressuscitar sozinho? O ignorante poderia se instruir? Pensa aí, o analfabeto vai aprender a ler sozinho. Se tiver um livro, ele já não é sozinho, ele já tem a ajuda de outro. Imagina a pessoa: eu vou aprender a ler. Vou aprender como? Ele depende de alguém. Do mesmo jeito, nós dependemos de Deus. Teria obras para apresentar ao seu favor diante de Deus, para fazê-lo aceitar nos atos celestes? Pense nisso quando você for levado pelo desejo de autonomia, pensar que pode conquistar qualquer bem espiritual sem a obra de Jesus Cristo.
Paulo, em sua carta aos Efésios, no capítulo 1, 3, diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Qualquer bênção, qualquer coisa que Deus nos dá, Ele nos dá por causa de Cristo. Entenda as palavras ditas por Paulo: todas as bênçãos divinas passam por Cristo. Deus, Ele não abençoa ninguém por atos humanos de fidelidade ou de sacrifício. O único sacrifício que foi aceito pelo Pai foi o sacrifício de Jesus. Todo o bem que podemos receber de Deus nos virá porque Cristo foi fiel em nosso lugar. Por isso que Ele nos abençoa em Cristo e nunca pelo que fazemos. Sem Cristo não receberíamos a atenção divina, pois todos que não estão em Cristo são filhos da ira. Efésios 2, 3. Quem rejeita Jesus, a única fonte de salvação para os homens, não terá da parte de Deus qualquer bênção. Terá dele a manifestação da sua ira. Rejeitar a salvação concretizada por Cristo e depender de si mesmo para ser salvo é loucura. É uma insanidade rejeitar a segurança do processo divino para a salvação humana e querer oferecer a Deus os próprios atos de obediência. Paulo afirmou: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. A justiça que Abraão recebeu, assim como acontece com todos nós que cremos, é mediante a justiça da fé. Justiça que nos é atribuída porque cremos que Cristo foi perfeito ao dar a sua vida por nós. E assim garante, não disse possibilita, ela garante a nossa salvação. Ninguém conseguirá nada de Deus através de qualquer outra fonte, a não ser Jesus. Obediência, fidelidade, honestidade, não dançar, não beber, não fumar, não adulterar, ir à igreja todo dia, ler a Bíblia, orar incessantemente, nada disso fará com que Deus te abençoe caso você rejeite aceitar a justiça de Cristo. Rejeite depender dEle para tudo. Não querer depender dEle para a salvação, como disse, é insana loucura. Por isso é que Paulo disse: pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Crer que a salvação depende de ti é rejeitar que Cristo te salvou. É dizer: eu posso ser salvo sozinho. É afirmar que quem te salvou foi você mesmo. Anula-se todo o processo da salvação de Deus em Cristo. Desse modo, não haverá mais promessa de salvação para ti. O que haverá é uma triste expectativa de juízo divino, pois a culpa por teus pecados recairá sobre você a cada minuto da tua vida. E por isso que para muitos é possível ganhar e perder a salvação. Se a salvação não vem de Cristo, então é possível perdê-la. Mas se vem dele, então ela é eterna. A defesa dessa doutrina falsa de que perde e ganha a salvação é uma loucura. Dizer que a pessoa pode ser salvo sem Cristo, isso é inútil. A pessoa quer viver a sua própria fidelidade e anula-se o que Cristo fez por ele. Toda a obra de Cristo seria inútil caso a salvação pudesse ser conquistada pelos homens. Mas graças a Deus, a salvação ela nunca dependeu e nunca dependerá de mim. Eu nunca teria paz em nenhum momento da minha vida, mas como depende dele, tenho segurança e paz, pois tenho fé nele e sei que não importa o que aconteça comigo, ele é quem garante a minha entrada nos céus. Ele me segura pelas mãos, ele me guia até a entrada nos céus. A salvação não depende da força com que eu seguro em suas mãos, mas da segurança que ele me dá, de agarrar as minhas mãos e me largar, e não me largar de modo nenhum, independente do que eu faça. Foi o que Jesus afirmou em João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém arrebatará da minha mão. As palavras de Jesus quanto à nossa salvação é segura e certa. Eu lhes dou a vida eterna. É um presente. E jamais perecerão, porque eu não vou largar. Ele disse isso porque a salvação não depende de nós, depende dele. A lei não salva. Ela apenas aponta a nossa imperfeição. Nos dá ordem para não praticarmos aquilo que fazemos de errado. Não gostamos de lei, por isso Paulo diz, porque a lei suscita ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Se ninguém dissesse para você que
não pode correr naquele lugar, você correria e não seria um problema. Mas como alguém colocou uma placa dizendo, não pode correr ali, caso você corra, você é um transgressor da lei. E você fica com raiva porque alguém não te deixa fazer aquilo que você quer. Se não houvesse lei, a placa, não haveria transgressão. Não tente anular o valor da obra redentora de Cristo. Ele deu a sua vida por ti. Não queira depender de ti mesmo para a salvação, isto é insanidade. Quem depende de si mesmo para salvar-se, rejeita ou anula o valor da fé na obra de Cristo. Mas em quarto lugar, irmãos, a fé ela exige dependência da graça. Versículos 16 e 17 vai tratar disso. Receber algo de graça parece ser bom, mas o preço da graça é altíssimo. É como um favor recebido, não há como pagar por ele. Você sempre será um devedor. Olha, pensa aí, um dia você está passando mal lá, seu vizinho te pega, te leva para o hospital, vai lá e compra o remédio para você, fica com você no hospital, você fica devendo para o resto da vida. Você pode fazer tudo o que você quiser por ele, mas você ainda vai se sentir devedor. Esse é o problema da graça, porque o preço é altíssimo, por isso que os pecadores não gostam. Paulo diz assim nesse texto: esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Se a salvação pudesse ser adquirida por obras, então o homem se prepararia e no momento certo ofereceria a Deus as suas obras e requeriria os benefícios daquilo que ele fez, pois adquiriu com seu próprio esforço, sua dedicação. Mas as coisas não são assim. Uma visão errada sobre o homem dá a ele a certeza de não precisar de Deus. A cegueira humana lhe faz criar expectativas erradas sobre a sua capacidade de fazer o bem, enquanto somos avisados por Deus que em nós não habita bem algum. O bem que podemos fazer é fruto da ação graciosa de Deus em nós. Tendo ciência de que não somos capazes de conquistar a salvação, que somos totalmente incapazes de chegar a Deus por nossos esforços, então caímos num estado de total desespero. A certeza da condenação toma conta do nosso ser e nos desesperamos. Então vem o Evangelho, nos é pregado, tomamos consciência do amor de Deus por nós, compreendemos pela fé que não podemos fazer nada por nós, mas que Cristo fez tudo o que era necessário, nos garantiu a salvação, crendo nele temos paz. Vemos isso no capítulo 5, versículo 1. Quando o pecador percebe que não teria como pagar, então ele terá um único caminho, a fé. A fé dada por Deus te aproxima do Salvador, o faz aceitar que não tendo feito por si e tendo recebido sem ter pago, que a salvação é um bem inegociável, mas um bem doado, é de graça. Sendo recebida unicamente pela fé, não resta outra alternativa ao pecador, a não ser desistir de qualquer mérito para a aquisição da salvação. Como dissemos, a fé exige dependência da graça. Quem quer pagar pela salvação despreza a graça oferecida por Deus e também não é um ato de fé. Porque se você crê que a sua salvação depende de você levantar o banco, você levanta o banco, pronto. Não precisa de fé, depende da tua força. Paulo disse, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Qual segurança de salvação poderia ser dada por Deus se a salvação dependesse do homem? Nenhuma, com certeza. Um ditado popular diz, quem quer faz, quem não quer manda. Foi isso que aconteceu no processo da salvação. Deus ele não mandou fazer, ele fez. Ele pensou em salvar, decidiu salvar, morreu para salvar. Enviou o Espírito para aplicar a salvação no nosso coração e sermos salvos. E Cristo voltará para receber aqueles por quem deu a vida para salvar. A salvação não depende em nada do pecador, só depende do Salvador. A salvação é um milagre, é o maior milagre em nós. Deus ele dá vida ao pecador, morto nos seus delitos e pecados. Aquele que só via trevas, se vê diante da luz. Aquele que não tinha expectativas, agora vive. É isso que Paulo afirma no texto. Não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Paulo não condiciona a salvação a nenhum ato humano.
Por isso, ser circuncidado ou não, ser batizado ou não, em nada importa para a salvação do homem, pois quem poderia condenar o homem seria Deus. E Deus decidiu salvar em Jesus. Por isso, todo o processo da salvação tem na fé em Jesus o seu ponto principal. Tudo que diz respeito à salvação só será possível àquele que crê. Tem de ser da fé que teve Abraão. Foi a fé que lhe foi imputada, que transformou em pai de todos que creem como ele creu. No último ato, desse texto, Paulo afirma: perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Paulo volta aqui a nossa atenção para Deus, o Deus que faz mortos viverem e faz coisas inexistentes existirem. Em nós não havia esperança alguma de salvação, agora não somente temos esperança, nós temos a certeza, pois Deus fez esse milagre em nós. Dependemos da fé que vem dele para crer. Essa fé nos faz depender da graça salvadora, que rejeita qualquer ato humano como mérito, para se adquirir aquilo que vem gratuitamente da parte de Deus. A fé valida a graça. Mas, em último lugar, nós veremos que a fé exige crer no impossível. Versículo 18 a 25 vai tratar disso. Se for possível, não precisa crer. Se uma coisa é possível, você não depende de fé, você vai lá e faz. O que é possível fazer, nós fazemos. O possível é pensado, é planejado, é executado. Já as coisas que nos são impossíveis, nós não temos como fazer. Nesse caso, ou desistimos, ou cremos que Deus fará por nós. Analisando a pureza, a santidade de Deus e a impureza humana e o coração corrompido como temos, não deixa dúvida que seria impossível fazer como que Deus aceitasse qualquer um de nós na sua santa presença. Como então ter esperança de que algo assim impossível possa se tornar realidade na nossa vida? Só crendo que esse impossível pode ser possível. Veja o texto: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito, assim será a tua descendência. Paulo fala da fé de Abraão, pois ele creu no que seria impossível. Como um homem de 100 anos, uma mulher de 90, vai ter filhos? Uma mulher que já não tinha mais as suas regras, não era mais fértil. Quando Deus lhe pediu o filho em sacrifício, ele levou em conta a promessa divina de que teria, a partir desse filho, uma grande descendência. Ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. E Hebreus diz que ele creu que Deus o faria ressurgir até das cinzas. Ele creu na promessa do Senhor, por isso ofereceu seu filho. O nosso problema de crer é que nós racionalizamos a fé. Imaginamos as possibilidades e impossibilidades e por isso fraquejamos na fé. Paulo disse: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade avançada, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. É verdade que seria impossível que Sara tivesse filho, era impossível, era humanamente impossível, mas não era divinamente impossível. Se dirigindo a Tomé, Jesus disse: bem-aventurado os que não viram e creram. Deus não quer que nós creiamos no que podemos ver, mas que creiamos nas suas palavras. Foi por isso que Paulo terminou dizendo: e não somente por causa dele, está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa. Posto que a nós igualmente, o mesmo processo de imputar fé, o mesmo processo que aconteceu com Abraão, a nós igualmente nos será imputada, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Nenhum de nós será justo aos olhos de Deus por atos de obediência e sacrifícios. A justiça de Cristo nos será imputada mediante a fé nele. Abraão creu e Deus lhe atribuiu a justiça da fé. A nós, do mesmo modo, será atribuída a justiça da fé, quando cremos única e exclusivamente na obra de Cristo para a nossa salvação. É impossível que sejamos aceitos, mas creia nele. Os irmãos, nesse estudo tratamos a respeito da salvação como um presente de Deus.
Não foi uma oferta, caso queiramos. Não, foi o presente, Ele nos deu. Nós vimos que se for exigido qualquer pagamento pela salvação, ela deixa de ser de graça. Vimos que a salvação, ela antecede a confissão de fé do pecador. Não é naquela hora que você levanta a mão que você crê. Você levanta a mão e crê porque Ele já te salvou antes da fundação do mundo. A fé, ela exige dependência da graça. Ou é de graça, ou você não recebe. E a fé exige crer no impossível. Se você espera que algo seja possível para receber, então isso você mostra que você não tem fé. Esse é um dos principais assuntos tratados na doutrina bíblica da salvação. Não te limite a esse estudo, procure saber mais. E a cada momento entrega-te a Cristo e dependa dEle. Saber que a salvação depende de Deus é uma bênção. Conseguir depender dEle é a maior das bem-aventuranças. Irmãos, no próximo estudo nós vamos estudar o capítulo 5. E o capítulo 5 ele vai tratar dos efeitos de aceitar a justificação pela fé. Depois nós vamos, o outro estudo já vai dar um passo mais, ele vai tratar sobre o pecado. E daí? Vamos pecar porque é de graça? O crente, o pecado. Eu vou dizer para vocês, esses estudos têm exigido de mim e têm me ensinado muito. Eu não estou só ensinando para vocês, eu estou aprendendo. E esse aprendizado para mim tem sido muito importante. Eu não gostaria que vocês desprezassem, pelo contrário. Leiam capítulo 5, versículo 1 a 11, com cuidado, para que no próximo estudo você esteja com a mente preparada para receber o estudo. Primeiro, Romanos capítulo 5, de 1 a 11. E aí a gente vai estudar um pouco mais. Amém?